Paul Tillich, em Perspectives on 19th and 20th Century Protestant Theology, ao discutir Jean-Jacques Rousseau no contexto dos realizadores e críticos do Iluminismo, enfatiza a relação de Rousseau com a razão crítica e sua integração com a natureza. Para Tillich, Rousseau ocupa uma posição ambivalente no Iluminismo. Ele não rejeita a razão, mas a subordina a uma perspectiva mais ampla, baseada na autenticidade emocional e na harmonia com a natureza. Tillich identifica na filosofia de Rousseau uma retomada de elementos estoicos, especialmente no que diz respeito à ideia de uma razão universal presente na ordem natural. Essa razão não se limita ao racionalismo abstrato dos iluministas, mas está profundamente conectada às emoções, à intuição e à busca pela vida simples e genuína. Rousseau, nesse sentido, propõe um uso da razão que não se afasta da natureza humana, mas que busca reconciliá-la com os princípios da existência natural. Tillich também observa como Rousseau critica o excesso de confiança do iluminismo na razão desvinculada da vida prática. Para Rousseau, a civilização, ao priorizar o progresso técnico e cultural, frequentemente se afasta das necessidades humanas fundamentais e do bem-estar moral. Essa visão crítica, segundo Tillich, demonstra que Rousseau usa a razão não apenas como instrumento de análise, mas como uma ferramenta para desafiar os próprios limites do racionalismo iluminista. Portanto, Tillich vê Rousseau como um pensador que transcende o iluminismo ao integrar a razão crítica em uma perspectiva mais ampla, que valoriza a unidade entre a mente, o corpo e a natureza. Isso o torna um precursor de movimentos que buscaram superar a dicotomia entre razão e emoção, além de influenciar tanto o romantismo quanto correntes teológicas posteriores. Paul Tillich, no capítulo de Perspectives on 19th and 20th Century Protestant Theology, que trata dos realizadores e críticos do Iluminismo, analisa a filosofia de David Hume como uma crítica central à racionalidade iluminista. Segundo Tillich, Hume aborda a epistemologia de forma cética, questionando as bases tradicionais do conhecimento humano e desafiando os conceitos metafísicos que sustentavam muitas das crenças iluministas, como Deus, liberdade e imortalidade. Tillich identifica em Hume um marco no pensamento filosófico, uma vez que seu ceticismo epistemológico expõe os limites da razão humana ao lidar com questões fundamentais da existência. Hume argumenta que o conhecimento humano está limitado à experiência sensível e que toda ideia ou conceito precisa derivar de impressões sensoriais concretas. Isso levou Hume a rejeitar qualquer tentativa de provar racionalmente a existência de Deus, a liberdade humana ou a imortalidade da alma, pois esses conceitos, segundo ele, não podem ser fundamentados na experiência empírica. Essa abordagem, conforme Tillich, não apenas enfraqueceu a confiança dos iluministas na razão como ferramenta universal, mas também lançou as bases para o positivismo filosófico, que rejeita qualquer conhecimento que não possa ser verificado empiricamente. Hume foi pioneiro em propor que apenas o que é acessível à experiência direta poderia ser considerado válido, o que influenciou pensadores posteriores, como Auguste Comte, e contribuiu para o desenvolvimento do empirismo lógico. Tillich também ressalta o impacto teológico do pensamento de Hume. Ao rejeitar os fundamentos racionais das crenças religiosas, Hume obrigou teólogos e filósofos a reconsiderarem como essas ideias poderiam ser abordadas. Essa crítica epistemológica de Hume desencadeou debates sobre o papel da fé, da revelação e da experiência religiosa na construção do conhecimento, um tema que seria retomado tanto por Kant quanto por movimentos teológicos posteriores. Para Tillich, portanto, Hume representa um ponto de inflexão na filosofia ocidental. Ele não apenas questiona os pressupostos do iluminismo, mas também abre caminho para formas de pensamento que enfatizam a relação entre o humano e o mundo empírico, deslocando a ênfase da metafísica para a análise crítica da experiência. Paul Tillich, no capítulo que aborda os realizadores e críticos do Iluminismo, em Perspectives on the 19th and 20th Century Protestant Theology, analisa como a crítica à racionalidade iluminista, impulsionada pelo ceticismo de David Hume e culminando no positivismo filosófico, impactou diferentes contextos culturais e religiosos.
Tillich argumenta que os efeitos dessa queda da razão iluminista variaram significativamente entre países como França e Grã-Bretanha, refletindo as particularidades históricas e religiosas de cada um. Na França, Tillich identifica um cenário de intenso choque entre as forças que defendiam e rejeitavam a Igreja. O iluminismo francês, representado por pensadores como Voltaire, Diderot e Rousseau, tinha como característica central o ataque às estruturas religiosas tradicionais, particularmente a Igreja Católica, vista como opressora e incompatível com a razão. No entanto, com o surgimento do ceticismo radical, introduzido por Hume e aprofundado pelo positivismo filosófico, os próprios fundamentos racionais que sustentavam essas críticas começaram a ser questionados. Para Tillich, isso gerou uma polarização ainda mais profunda. Enquanto alguns grupos mantinham a rejeição à religião e defendiam uma visão secular e científica, outros retornavam à igreja em busca de segurança espiritual diante do colapso da confiança na razão. Esse conflito moldou a cultura francesa no período pós-iluminista, evidenciando a tensão entre secularismo e tradição religiosa. Na Grã-Bretanha, Tillich observa um contexto bem diferente. A crítica epistemológica de Hume, embora revolucionária, não gerou o mesmo embate intenso entre intelectuais e a igreja oficial. Isso se deve, segundo Tillich, à relação mais conciliatória entre religião e razão na tradição britânica. A Igreja Anglicana, com sua estrutura menos dogmática e mais adaptável ao pensamento moderno, foi capaz de absorver e dialogar com muitas das ideias iluministas e pós-iluministas. Além disso, a tradição empirista britânica, representada por Locke, Berkeley e o próprio Hume, já havia promovido uma filosofia mais pragmática e menos propensa a rupturas radicais com a religião. Assim, o impacto do positivismo filosófico na Grã-Bretanha foi mais integrado ao desenvolvimento de uma teologia liberal e ao avanço das ciências, sem provocar o mesmo nível de polarização observado na França. Tillich conclui que essas diferenças revelam como o impacto da crítica à racionalidade iluminista dependeu das condições culturais, históricas e religiosas de cada país. Enquanto a França viveu o positivismo como uma força de ruptura e polarização, na Grã-Bretanha ele contribuiu para um equilíbrio mais harmonioso entre fé e razão. Esses contrastes, para Tillich, são fundamentais para compreender as diferentes trajetórias do pensamento moderno na Europa. No capítulo em questão de Perspectives on 19th and 20th Century Protestant Theology, Paul Tillich analisa as ideias de Immanuel Kant no contexto da filosofia moderna, destacando como Kant introduziu limites fundamentais ao entendimento humano em relação à infinitude e transcendência. Tillich interpreta Kant como uma figura que, ao mesmo tempo, continuou e superou a racionalidade iluminista, estabelecendo uma nova base para o pensamento moderno. Tillich aponta que, para Kant, a mente humana opera dentro de uma estrutura categorial, moldada pelas categorias do tempo e do espaço. Essas categorias não são propriedades intrínsecas da realidade em si, o noumeno ou coisa em si, mas sim estruturas inerentes ao funcionamento da mente humana, que organizam e interpretam os dados da experiência sensível. Isso significa que toda a realidade que experimentamos, o fenômeno, já é filtrada e condicionada por essas estruturas mentais. Assim, para Kant, a mente humana é incapaz de acessar diretamente a infinitude ou a transcendência, uma vez que estas pertencem à realidade noumenal, que está além dos limites de nossa capacidade cognitiva. Tillich observa que, ao estabelecer esses limites, Kant ofereceu uma solução inovadora para os dilemas epistemológicos do iluminismo e para as críticas céticas de David Hume. Kant aceitou o ceticismo de Hume quanto à incapacidade da razão humana de justificar conceitos metafísicos como Deus, liberdade e imortalidade com base na experiência sensorial. No entanto, Kant preservou a validade desses conceitos ao transferi-los para o domínio da razão prática. Deus, liberdade e imortalidade, embora inacessíveis à experiência empírica, tornam-se postulados necessários para a vida moral, pois dão sentido às obrigações éticas e à ideia de um propósito final. Tillich também destaca o impacto teológico das ideias de Kant. Ao afirmar que a transcendência é incognoscível pela razão teórica, Kant subverteu a tentativa do iluminismo de fundamentar a religião em provas racionais. Em vez disso, ele abriu espaço para uma abordagem mais existencial e ética da fé, que reconhece os limites da razão sem negar a realidade da transcendência.
Essa separação entre fenômeno e noumeno redefiniu as bases da teologia, afastando-a da metafísica especulativa e aproximando-a de uma experiência mais prática e pessoal. Para Tilly, a revisão de Kant representa uma síntese crucial. Ele mantém os valores do iluminismo ao insistir na importância da razão, mas também transcende suas limitações ao reconhecer os limites do conhecimento humano e ao realocar a religião e a moralidade em um espaço que respeita esses limites. Essa análise de Tillich evidencia como Kant foi fundamental para o desenvolvimento da filosofia moderna e das formas contemporâneas de pensar sobre transcendência, infinitude e a condição humana. Paul Tillich, ao analisar as ideias de Immanuel Kant em Perspectives on the 9th and 20th Century Protestant Theology, destaca como o imperativo moral kantiano criou uma nova maneira de o ser humano se relacionar com a religião. Kant redefiniu a religião, afastando-a de sistemas dogmáticos e especulativos e ancorando-a na moralidade, o que teve um impacto profundo em teólogos protestantes como Albrecht Ritschl e Walter Rauschenbusch. Tillich observa que, para Kant, a religião deve ser entendida como algo que se origina da razão prática e que está subordinada aos princípios morais universais. A ideia central do imperativo moral age apenas segundo uma máxima que possas ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal, sugere que a ética é a base da vida religiosa. Para Kant, Deus, a liberdade e a imortalidade não podem ser provados empiricamente, mas são postulados necessários para sustentar a vida moral. A existência de Deus, por exemplo, é concebida como uma garantia de que a ordem moral do universo será preservada, mesmo que seus resultados não sejam plenamente visíveis no mundo sensível. Essa abordagem revolucionou a maneira como o homem moderno compreendia sua relação com a religião. Em vez de fundamentar a fé em doutrinas ou rituais, Kant colocou a responsabilidade ética no centro da experiência religiosa. A verdadeira religião, argumenta Kant, consiste em viver de acordo com os princípios do dever moral, tornando a religião uma expressão da racionalidade ética humana. Tillich destaca como essa visão influenciou profundamente teólogos protestantes como Albrecht Ritschl e Walter Rauschenbusch. Ritschl incorporou a filosofia moral de Kant ao enfatizar a importância de valores éticos na teologia, interpretando o cristianismo como uma religião essencialmente prática e voltada para a realização do reino de Deus na Terra. Para Ritschl, a religião não deveria se concentrar em especulações metafísicas, mas em transformar a sociedade por meio de valores morais e ações éticas. Walter Rauschenbusch, por sua vez, levou essas ideias para o contexto do evangelho social, movimento que buscava aplicar os princípios morais do cristianismo à justiça social e às reformas econômicas. Sob a influência de Kant, Rauschenbusch via a religião como uma força moral que deveria confrontar as injustiças estruturais e promover o bem-estar comum, ligando a fé à ação social prática. Tillich conclui que a ética kantiana redefiniu a religião como uma dimensão essencialmente moral, transformando sua função na vida moderna. Essa abordagem influenciou não apenas a teologia protestante, mas também a maneira como o homem moderno vê sua responsabilidade moral como expressão de sua fé. Dessa forma, Kant lançou as bases para um tipo de religiosidade que dialoga profundamente com a razão e a ética, marcando um novo capítulo na história do pensamento teológico.